Olá, buscador da saúde ou buscador da super saúde. Hoje eu quero falar sobre o que são carboidratos ótimos e carboidratos venenosos. Eu não gosto de repetir muito o tema. Nas últimas 3 lives eu falei sobre alimentação. Eu fiz uma espécie de uma trilogia dos 20 alimentos, falando dos 20 mais saudáveis. Antes eu falei dos 20 piores. E ontem eu falei dos 20 alimentos tidos como saudáveis e que são prejudiciais à vida. Quando se fala em alimentação saudável, a maior polêmica é sempre sobre os carboidratos. Existem muitos médicos, muitas nutricionistas dizendo que é importante comer carboidratos, quando, na verdade, podemos viver com excelente saúde por muitos anos sem comer nada de carboidrato. Aliás, como fazem os esquimós, lá não nasce pé de maçã no meio do Ártico. O nosso corpo não precisa de alimentos com carboidratos. Ele produz toda a glicose que ele precisa. É por isso que não existe a palavra carboidrato essencial. Na nutrição, sempre que se usa a palavra essencial, quer dizer que o nosso corpo não produz, que temos que colocar ou nos alimentos ou nos suplementos. Nós encontramos aminoácidos essenciais, encontramos ácidos graxos de gorduras essenciais, as vitaminas todas são essenciais, os minerais são essenciais, mas não existe carboidrato essencial. Existe até uma teoria de alimentação zero carb, sem nada de carboidrato. Eu, particularmente, não concordo muito com ela, até porque eu como carboidrato. Ah, mas eu só como carboidratos saudáveis. Eu tento nunca comer carboidrato que prejudique a minha saúde e nunca como os venenosos. E mesmo os saudáveis eu como sempre em pequenas quantidades. E por que os médicos e as nutricionistas, a maioria dos médicos, a maioria das nutricionistas, ficam orientando comer carboidratos com poucas restrições? E, infelizmente, é porque eles não entendem o efeito do carboidrato no organismo. Parece absurdo, mas eles ainda acham que o carboidrato é apenas um combustível que gera muita energia de forma muito fácil, mais fácil que a gordura e a proteína. Mas se você ler ou ouvir esses profissionais, verá que eles nunca falam do efeito do carboidrato sobre a insulina, nem sobre a inflamação crônica, nem sobre a produção de radicais livres. Infelizmente, estamos dentro desse processo onde os profissionais não sabem que o carboidrato aumenta a insulina e que o aumento da insulina aumenta a inflamação crônica. E essa inflamação crônica provoca todos os problemas de saúde, todas as doenças que existem, desde uma pequena dor, um pequeno resfriado, até o mais grave câncer, Alzheimer, qualquer doença grave. Qualquer doente, qualquer paciente que tenha algum problema de saúde e que come qualquer carboidrato, terá aumentado a produção de insulina e agravado o seu problema de saúde, porque agravou a inflamação crônica. Para vocês entenderem como é grave esse grau de desconhecimento deste assunto, e chega a ser até assustador, todas as comidas de hospitais dos pacientes doentes são à base de carboidrato. Se eu não acreditasse na boa vontade das pessoas, eu acreditaria que era feito de propósito para deixar as pessoas mais doentes, mas é pura desinformação. E esse conhecimento não é novo. Em 2004, a revista Time, nos Estados Unidos, é o equivalente à nossa Veja, fez uma reportagem de capa, chamando a inflamação crônica de o assassino silencioso. Se o público leigo americano já conhece o assunto há 10, 12, 2000, há 13 anos, não justifica um profissional de saúde desconhecer esse assunto. E os bons profissionais não desconhecem. Todas as nutricionistas funcionais, no meu entender, são as mais bem preparadas, dominam esse tema.
todas falam da mesma forma que eu falo, claro, cada um com a sua maneira de falar, mas todas elas só estudaram isso na pós-graduação, porque na graduação da escola delas não aprenderam, porque o currículo da graduação da nutrição está 20, 30 anos atrasado. E pior ainda são os cursos de medicina, que não tem nenhuma aula de nutrição em seu currículo, não tem nenhuma outra aula de recursos de saúde, de exercício, de meditação, de higiene do sono, da vitamina D, de nenhum recurso. Não se estuda saúde em faculdade de medicina. Eu tenho até vergonha de dizer, a grande maioria dos meus colegas médicos sabem menos de saúde do que vocês que assistem meus vídeos, que vocês que assistem os vídeos do Laí Ribeiro. Se vocês assistem, vocês sabem mais que 80, 90% dos colegas médicos. É uma vergonha isso. Um outro tema que os profissionais de saúde estão mal preparados é sobre a utilização dos carboidratos como fonte de energia do corpo. Eles têm razão num ponto. O carboidrato é o combustível mais fácil de gerar energia. Mas eles não sabem que é aquele que mais produz radicais livres. E o radical livre, ele destrói as estruturas intracelulares. Ele causa doença intracelular, causa envelhecimento intracelular, causa destruição das mitocôndrias, destruição da membrana. Isso tudo vai gerar doenças em todo o organismo e um processo acelerado do envelhecimento. E tudo isso leva a um processo de agravamento dos quadros de saúde. Um outro ponto que as pessoas não se dão conta quando defendem o carboidrato como combustível do corpo é que ele é muito rápido, ele desaparece rápido, tanto que existe a fome só existe em pessoas que usam carboidrato como combustível. A hipoglicemia só existe em pessoas que usam o metabolismo glicídico, da glicose. Eu procuro só usar combustível de Fórmula 1 no meu corpo. E combustível de Fórmula 1 é usar as gorduras saudáveis. Isso não dá fome, isso não me deixa cansado, isso não me dá hipoglicemia, porque esse diminui a produção de radicais livres, provoca rejuvenescimento, ajuda a curar as doenças. Então tem por que usar. Isso está no metabolismo lipídico. Mas voltando ao tema dos carboidratos, é óbvio que eles não são todos iguais. Existem 4 tipos de carboidratos. Vamos começar agora a entrar no tema. Os ótimos, os saudáveis, os prejudiciais e os venenosos. E existe 11 categorias, das mais nobres para as mais vagabundas. A categoria 1 são os carboidratos ótimos. Esse seria bom até que comesse todos os dias. Tal. É o abacate, o coco, as sementes oleaginosas, como as castanhas, nozes, avelãs. Essa é a classe 1. Essa é nobríssimo. Isso aqui, usar ele é ter ganhos de saúde. O próximo grupo vem da categoria 2 até 4, que são os carboidratos saudáveis. São saudáveis porque eles aumentam a saúde e causam menos problemas. Claro que se comer muito vai causar problema. Eles estão abaixo do ótimo porque eles produzem mais insulina que os ótimos e não produzem tanta saúde. Então, esses carboidratos, os saudáveis, estão na alimentação humana há mais de 3 milhões de anos. Eles são encontrados na natureza, eles fizeram parte dos alimentos coletados desde que o homem se transformou o homem. As pessoas religiosas dizem que esses carboidratos foram criados por Deus, porque eles estavam na natureza, não foi o homem que criou eles, eles estavam na natureza. E eles são divididos em 4 classes, os melhores, que produzem menos insulina, para os não tão bons, que produzem mais insulina. A classe 2, então. O 1 é os carboidratos ótimos. A classe 2 dos saudáveis são as raízes e tubérculos menos doces,
como a mandioca e o rabanete. A classe 3 encontramos as raízes e tubérculos mais doces, a cenoura, a batata doce, a batata yacon, a batata baroa, a beterraba. E aqui, uma exceção, a batata inglesa não sai daqui, ela é um dos venenosos, mais tarde eu explico. Em quarto lugar, encontramos as frutas silvestres, aquelas que são criadas na natureza. O Brasil é considerado o país do mundo que tem a maior diversidade de frutas silvestres. Eles chamam até de exótica, mas não é exótica. Os ingleses chamam de exótica para eles, na língua inglesa. Aqui tem uma coisa assim: se pegar uma fruta silvestre, transformar ela em suco, acabou. E transforma-se em venenosa. Todo suco, com exceção do suco de limão, quase todo, mas deixamos o limão só, se transforma em venenosa. A quinta classe, aqui entra as frutas domesticadas, aquelas que eram silvestres e foram domesticadas, mas continuam mantendo alguma característica silvestre, como não ser tão doces. Aqui um exemplo clássico é o moranguinho. E aqui terminaram os carboidratos saudáveis. Não tem mais. A partir daqui para baixo, todos os carboidratos que eu vou citar aumentam muito a produção de insulina. E o nosso corpo ainda não está adaptado a eles. Essas frutas, por exemplo, as frutas mais doces, elas foram domesticadas e gerado muito frutose que vai aumentar a insulina. Então, por isso eu chamo, a partir daqui, os carboidratos prejudiciais. Prejudiciais porque estimulam muito a produção de insulina. Claro que eles têm benefícios, mas os benefícios não compensam tanto quanto os malefícios. Então, na balança, por isso que eles não são saudáveis. Eles prejudicam mais do que a saúde que eles ajudam. O nosso código genético, ele se acostumou a comer os carboidratos silvestres. Eles estão há 3 milhões de anos. Esses aqui foram domesticados ou cultivados pelos seres humanos. E isso aqui, o ser humano só aprendeu a usar isso de 10 mil anos para cá. Alguns, como a aveia, por exemplo, há 4 mil anos para cá. E eu quero deixar claro, assim, os carboidratos têm ação benéfica para o corpo, todos eles têm, mas eles também produzem muita insulina. E põe na balança, a ideia toda é pôr na balança, é ter o bom senso de assim, tá, ele tem fibras, tem vitaminas, tem sais minerais e tal, mas tem muita insulina, se tem muita insulina, acontece toda aquela cascata de efeito que vocês já sabem. Então, vem a classe 6. Aí na classe 6 nós encontramos as frutas mais doces, as frutas como a banana. Essas frutas passaram por um processo duplo de domesticação e processo de aperfeiçoamento genético. Então, uma laranja silvestre se transformou numa laranja de umbigo extremamente doce. É como transformar um lobo selvagem num poodle. Esse mesmo processo de transformação. Ela sempre vai prejudicar mais do que o benefício que tem. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse aumento da frutose das frutas, que ele é o maior inimigo para o fígado. Eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha nele. Vale a pena rever isso. Sétimo, a sétima classe é composta pelos grãos integrais, sem glútens, grãos inteiros, como o arroz integral. Aqui entram também as leguminosas. Leguminosas são aqueles grãos que estão dentro de vagem, como o feijão, a ervilha, a lentilha, grão de bico. Oitavo, são os grãos que passam por um processo de refinamento, que é o caso do arroz branco. Ele não pode ser considerado na mesma classe que o arroz integral. Ele produz muito mais insulina que o arroz integral. Por isso que ele tem que sair da categoria da 7 e foi para a 8ª. Nona, os grãos sem glúten transformados em farinha, sem passar pelo processo de refinamento. Então, pega lá a farinha de mandioca,
A farinha de milho. Esse é pior que comer o milho, é pior que comer a mandioca. E quanto tu usa a farinha, tu está estimulando muito, muito mais a produção de insulina. Ela poderia até estar na categoria mais baixa, mas nós não estamos falando do glúten. Aqui na categoria 9, eu incluiria a batata inglesa, mesmo não sendo grão, mesmo não sendo farinha, porque ela produz tanta insulina, ela produz mais insulina que o açúcar. Se vocês terem uma ideia, se comer a mesma quantidade de açúcar e de batata inglesa cozida, ou em forma de pirê, o açúcar entra no índice 100 de produção de insulina, a batata inglesa 114. Acho que eu falei isso num vídeo anterior. Então, aqui, se você puder evitar a ingestão desses carboidratos que são prejudiciais, porque eles prejudicam a saúde no frigir dos ovos, ovos é bom, no frigir dos ovos eles prejudicam a saúde, tenta evitar. Não é que eu não como, eu como de vez em quando, com pão de queijo, eventualmente, mas eu tento evitar. É incomum, não digo que seja raro. E a última categoria agora vem os carboidratos venenosos. Eu chamo eles de venenosos porque eles fazem tanto mal, agridem tanto o corpo, eles agridem tantos os órgãos, nossos órgãos internos, pâncreas, fígado, intestino, que eles sempre geram doenças e esses danos são difíceis de reparar. Então, quando come, por exemplo, alguma farinha com glúten, seja integral ou não, o dano que causa no intestino precisa vários dias sem agredir o intestino para o corpo conseguir reparar os danos que causam. E o pior é que as pessoas fazem um dano e no dia seguinte fazem de novo, depois fazem de novo, depois fazem de novo, e daí está feita a bobagem e tal. Eu fiz um vídeo também sobre isso, que é comer pão integral faz mal para a saúde. Pão integral. É claro que se comer o pão refinado com a farinha branca, ele vai produzir menos insulina. Aqui tem dois aspectos. O pão integral, ele produz muita insulina, mas um pouquinho menos do que o pão de farinha branca. Por outro lado, toda a farinha de trigo integral todo produto de trigo integral recebe uma adição de glúten para ficar mais maleável, para o pão não esfarelar. Então ele acaba agredindo mais o intestino. Eu não sei qual é que dos dois é pior. Olha, ficar entre os dois são horríveis. Dizer que qual é o menos horrível não dá para dizer. Ah, mas o pão de farinha integral, ele tem fibras, e fibras ajudam. Ridículo isso. Uma folha de alface, meia de folha de alface, tem muito mais fibras do que várias farinhas de pão integral. As pessoas falam sem pensar, certamente. E a 11ª categoria, que são dos venenosos, é claro, e que eu separei, porque são os piores venenos, são os adorados doces. Eu até tenho 2 vídeos lá falando sobre doces. Você sabia que comer doce é cometer suicídio? Depois, eu vou colocar a descrição dos vídeos lá o link dos vídeos na descrição. Todos os doces, derivados do açúcar, inclusive do açúcar mascavo, causam enorme dano no organismo e não trazem nenhum benefício. Zero de benefício, só malefício, só agressão, só faz mal. Deixa assim. Ah, não! O açúcar mascavo tem minerais, tem um pouquinho de fibra, mas aqueles minerais são tão poucos, destroem tanto que eu nem sei se vale a pena considerar. E aqui entra um carboidrato que eu não falei, o mel. O mel, eu coloco ele à parte. Ele é natural, ele se encontra na natureza, já se usa mel há 5.000 anos. É um dos alimentos que os religiosos dizem que foi Deus que criou, porque está na natureza. Tem muito nutrientes saudáveis, mas tem 75% de açúcar.
E ele produz mais insulina do que a farinha refinada, menos do que o açúcar, mas mais do que a farinha refinada. Por isso que mesmo o indivíduo saudável não deve consumir o mel diariamente. E se você não faz parte da categoria saudável, se você tem excesso de peso, se você tem alguma doença, interrompa o consumo do mel até liberar todo o peso que você tem que diminuir, todas as doenças, pressão alta, diabetes, dores no corpo, inflamações. Só depois que você resolveu tudo, pode incluir o mel. Eu, particularmente, adoro o mel, mas eu não sei como usar. Eu não vou comer mel de colherada, óbvio. Eu não como pão, nem pão sem glúten. Então, eu tenho mel aqui, eu acho que faz um ano, coitadinho, que está ali, eu não consigo usar ele. Bom, já que eu falei de mim, eu como carboidrato, sempre em pequena quantidade. Eu posso dizer que eu adoto uma alimentação com baixo carboidrato, que o pessoal chama de low carb, não dieta low carb. Dieta low carb faz mal, é a alimentação low carb. Os carboidratos ótimos eu como mais seguido. Eu gosto do abacate, as castanhas, aqui há poucos 15 minutos fiz um lanche com castanhas e amêndoas e tal. Os saudáveis eu como um pouquinho mais afastado, não todos os dias. Os prejudiciais eu como eventualmente, não vou dizer que eu nunca como. Agora, os venenosos eu nunca como. Os venenosos não. Lembre-se, sempre em pequenas quantidades. Eu fiz questão de trazer esse conceito porque eu vejo pelos comentários que as pessoas não conseguem entender bem a gravidade do carboidrato. E ficam, às vezes, algumas, se vocês lerem aqui embaixo, vocês vão ver isso. Eu nem sei o que vai ter. Vai ter gente lá criticando, dizendo, então, o que eu vou comer? E daqui a pouco a gente só pode comer água. Vou viver de luz, vou viver de sol. As pessoas são tão fechadas que elas não aceitam uma ideia científica que contraria aquela cultura antiga dela. Eu sei que é difícil parar de comer carboidrato. Ora, eu faço isso há 10 anos. Eu vou dizer assim, os primeiros 5 anos foi difícil. Tá fácil agora, porque depois, 10 anos, faz favor, né? Tem que ser muito tonga. Mas, então não se preocupe que você não está conseguindo nos próximos mês, 2 meses, 3 meses, vai diminuindo, faz exceção, come. Chega o Natal agora, vai lá, come o peru com fio de ovo. Vou fazer um vídeo sobre o que comer no Natal e Ano Novo. Espero que não tenha ficado dúvida. Espero que você tenha entendido bem sobre isso. Se eu não fui claro em alguma coisa, coloque lá nos comentários. Se você tem críticas, faça lá nos comentários, mas coloque a sua observação científica. Não porque você ouviu o doutor dizer que carboidrato é essencial para a vida. O doutor está errado, a não ser que você tenha uma evidência científica. Daí eu quero aprender também, porque assim a gente vai aprendendo. Era isso que eu tinha falado para vocês. Não esqueçam, dia 4 de janeiro, o workshop A Conquista da Saúde Integral. Vamos ter uma aula só sobre alimentação saudável. A maioria de vocês já se inscreveram, tem milhares de gente se inscrevendo. Mas se você está assistindo e não se inscreveu, tem o link na descrição desse vídeo para você se inscrever. Eu espero te encontrar na live de amanhã, onde a gente vai trabalhar mais um tema sobre isso. E até lá, eu quero te desejar do meu coração que você consiga encontrar energia para ir em busca da melhor saúde da tua vida e para ir em busca de uma saúde além, que é a super saúde. Até amanhã e um grande abraço para você.